Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com a igreja a uma quinta-feira. Já vem muito tempo que não estava uma quinta-feira fisicamente com a igreja e é realmente, pelo menos para mim, algo extraordinário. Eu quero agradecer aos jovens o convite para estar aqui neste lugar, e dizermos que um convite dos jovens é sempre um convite especial, não é? É sempre um convite muito especial, principalmente quando é também um convite durante o mês jovem, em que os jovens assumem aqui os trabalhos quase na íntegra da igreja. Não quero colocar sobre os jovens o peso da palavra tradição, mas o meu jovem tem realmente uma importância e foi conquistando uma importância ao longo dos anos, foi deixando a sua marca e foi deixando recordações eu acredito que foi tocando também corações de muitas pessoas ao longo destes anos. Bem, mas nós estamos aqui hoje para continuarmos a estudar um pouco o livro de Êxodo e acompanharmos o povo hebreu nesta caminhada que o pastor nos Dani nos propõe fazermos até à Terra Prometida. Uma caminhada que o povo hebreu, neste momento, neste ponto em que estamos, não está fisicamente no ato da caminhada, eles estão acampados, mas estão num processo precisamente até à Terra Prometida. Uma caminhada que, apesar de serem um povo escolhido, é uma caminhada que este povo nunca entendeu, nunca assimilou, nunca compreendeu quem realmente esteve com eles, quem realmente os encaminhou. A magnitude, a força e o poder do Deus que eles tinham com ele. À mínima dificuldade, este povo deseja voltar para o Egito, estar no meio da servidão. Pelo menos lá dizem eles que tinham um alimento, como se não houvesse nada mais importante, se calhar, que alimentar o corpo. Eles pensam isto mesmo depois, e vemos isso nos capítulos anteriores, mesmo depois de este Deus tremendo ter transformado a água doce, ter transformado, aliás, água amarga em água doce, isso sim, e dado a beber e saciado a sede deles, de ter proporcionado alimento. Mas eles pensavam em pão. Mas a palavra de Deus diz-nos em Deuteronômio e que depois, mais tarde, o próprio Jesus Cristo usa, que o alimento não é só pão que interessa a nós, não é? Ao nosso corpo. Aquilo que sai da boca, do Senhor, isso sim, isso é tudo para nós. Vou-vos confessar uma coisa. Eu, quando olho para o povo hebreu e para esta sua caminhada, lembro-me de Jorge Palma. É verdade. O nosso pastor costuma dar umas imagens de futebol e eu dou umas imagens de música. Lembro-me de Jorge Palma. Lembro-me de um álbum que ele tem, que conquistou um espaço importante na música portuguesa, que se chama Só. E nesse álbum, que é um álbum só piano, de versões de várias músicas, ele tem uma música que se chama precisamente Só, e que dá nome a esse álbum. Só, não no sentido de sozinho, de desamparado, de sem ninguém, mas o advérbio somente, apenas. E o Jorge canta que é por duvidar. E realmente o povo hebreu, se nós vimos bem, é por duvidar que cai na desobediência. O Jorge diz ainda que é por duvidar que ele acaba por fazer a cama dele na encruzilhada e chama casa a essa encruzilhada. E o povo é por duvidar, é por desobedecer,
que vamos ver, vai passar 40 anos no deserto, vai fazer cama no deserto e vai fazer do deserto a sua casa. Mais à frente, vamos ainda ver que toda esta primeira geração acabou por sucumbir no deserto, até o próprio Moisés, não é? À exceção de dois que depois, mais para a frente, vamos ver ou recordar quem eles são. Bom, mas o texto que temos hoje aqui perante nós vem na continuidade dos 10 mandamentos. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que tiverem. Quem não tiver pode aceder ao telefone, à aplicação. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, e vamos ler este pequeno excerto do 18 até ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. O povo continuava, como vemos, acampado junto ao Sinai, ou ao Monte Horebe, mas vamos respeitar o que está aqui escrito no texto, ao Monte Sinai, onde chegaram 3 meses após a saída do Egito. Vemos mais para trás que o povo preparou-se para durante 3 dias, não é? Se formos recordar aquilo que já estudamos, vemos que houve relâmpagos, que houve trovões, que houve também uma trombeta forte, e o povo foi conduzido, depois dessa preparação, pela mão de Moisés, até à presença de Deus. E Deus desceu sobre o monte, desceu em fogo, em fumo, e o monte tremia fortemente. Eu aqui estou tentado a dizer que se fosse o pastor Dani que estivesse aqui, dizia: que cena tremenda. Vamos imaginar esta cena. Querem imaginar esta cena? O povo a ser conduzido até ao monte, os relâmpagos a caírem, os trovões. E ali foi dado ao povo os 10 mandamentos. 10 mandamentos, como vimos, divididos em 2 partes, no relacionamento com Deus, um relacionamento vertical, e um relacionamento horizontal, um relacionamento com aqueles que estão ao pé de nós, aqueles que nos são próximos. E este texto que nós estamos aqui entre mãos é precisamente o texto sobre os momentos seguintes. No versículo 18, nós vemos que todo o povo estremecia enquanto presenciava a manifestação do Senhor através dos relâmpagos, da trombeta e do monte a fumegar. Para nós que certamente já vimos filmes de princesas e de reis e dragões, nós sabemos que quando há um comunicado do rei ao povo, tocam trombetas. Isso significa que algo de muito importante, algo de crucial, algo de capital até, vai ser comunicado. Era precisamente isto que estava a acontecer neste momento. Algo de muito importante, algo até de capital, poderia estar a acontecer naquele momento e dirigido ao povo. Vamos ver a seguir que o Senhor realmente vai falar e vai advertir o povo para a idolatria. Diz-nos o texto que o povo optou por se colocar ao longe.
O texto sugere-nos aqui um movimento do povo. Sugere que o povo não se aproximou, não é? O povo recuou. O povo teve um afastamento. E aqui surgiu uma questão, que é, então este povo que tinha visto as manifestações da glória de Deus, este povo que tinha sido retirado da mão opressora do Egito, tinha sido retirado pela mão de Deus, tinha sido conduzido até aquele lugar, tinha visto coisas maravilhosas a acontecerem, coisas grandes a acontecerem, esteve perante um mar vermelho, viu o mar a abrir-se, passou o mar, chegou à terra seca. E então, como é que eles têm esta atitude de recuarem, de se afastarem, de não se aproximarem do seu Deus? Enquanto via isto, enquanto pensava nisto, pensava também, para dizer a verdade e em sinceridade comigo, acho que eu já passei, se calhar todos nós já passamos por isto. Já presenciamos coisas tremendas do nosso Deus, mas por uma razão ou por outra optamos por nos mantermos ao longe, por nos afastarmos, por, como diz o povo, tentarmos sair de fininho daquela situação e nos colocarmos de longe. Diz-nos, avançando para o versículo 19, que o povo pediu que fosse Moisés a ir, a falar com Deus. Pediram a Moisés que estabelecesse ali a ponte entre eles, entre o povo e Deus. Tiveram a necessidade e solicitaram um mediador, sem saberem que estariam a fazer de Moisés realmente um mediador. E ao longo da Bíblia, nós vemos que foram surgindo profetas, sacerdotes, até culminar num único mediador, que é Jesus Cristo. Como diz em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, Jesus, o único mediador. Mas regressando ao texto e regressando aqui ao versículo 19, vemos que o povo não queria, mantinha-se afastado, não queria que Deus fosse com eles porque tinha medo, e tinha medo de morrer. Sabem uma coisa? Eu mais tarde, muito mais tarde, na minha vida, na minha caminhada, é que percebi que não basta querer estar com Deus, ou não basta querer estar na presença de Deus. Isso implica morte. Implica morte para que haja vida. E não estou a falar da minha conversão, não estou a falar de batismo, estou a falar de pequenas coisas da minha vida, pequenas coisas da nossa vida que nos impedem de estarmos com o nosso Deus e nos faz colocarmos ao longe. Realmente, mais tarde percebi que enquanto não houver a morte dessas pequenas coisas, não haveria vida. Mas este povo, queria ver, mas realmente não queria passar por este processo, não queria sentir. Era tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, era tudo muito intenso. Por isso, eles optaram por estar ao longe, por estar tudo a ver tudo acontecer, com medo que pudessem morrer. Então, optam por pedir a Moisés. Optam por pedir a Moisés que fosse essa ponte, esse mediador. Eu não sei se todos se lembram de uma série que havia aqui há uns anos,
Não sei se... Acho que chegou a haver uma passagem na RTP Memória. Sim, eu às vezes vejo a RTP Memória. É verdade, às vezes vejo. Havia uma série que se intitulava, portuguesa, que se intitulava Conta-me Como Foi. Não sei se conhecem. Contem-me como foi. Pois, eu acho que se esta série tivesse sido rodada, se calhar no deserto, ali no Sinai, onde o povo estava acampado, o povo podia fazer parte do elenco desta série. O povo optou por mandar Moisés, não é? E depois ficar na expectativa e pedir a Moisés, então diz-me lá como é que foi, conta-me como foi a experiência. No versículo 20, nós vemos que Moisés se dirige ao povo e pede ao povo para que não tenham medo, não temais. Não é? Esta expressão é repetida várias vezes na nossa Bíblia. Mas a ideia não é de medo de um ato descontrolado, aquele descontrole que nos traz frio na barriga e suores frios, mas sim a ideia de reverência perante o Senhor. Não pecar. A ideia não é não pecar com medo do Senhor, mas em reverência e temor pelo nosso Deus, então sim, não pecar. Eu e a Carla e as crianças, de vez em quando, ao sábado à noite, vamos a jantar à casa de uns amigos. Eles não são cristãos. E um dia estávamos a falar sobre a Bíblia, e um dos membros do casal disse que não lia a Bíblia. Não lia a Bíblia por uma simples razão, que tinha medo de ler a Bíblia. E nós vemos aqui no versículo 21 que Moisés foi. Moisés não teve medo. Apesar de, nesta altura, Moisés ser já alguém avançado em idade, ele foi audaz, em temor e em reverência, ele avançou. Chegou ao local escuro onde ele estava. Diz-nos que chegou às trevas espessas onde ele estava. É assim que nos diz o texto. Moisés esteve, de facto, na presença do Senhor, num lugar de trevas, num lugar escuro. Eu não sei se todos têm medo do escuro. Os meus filhos têm medo do escuro. Sei que alguns adultos têm medo também do escuro. Eu confesso que me causa algum desconforto o escuro. Mas, pelos vistos aqui, a Moisés não causou desconforto. E ele avançou pela escuridão. E aquilo que eu estava a pensar, enquanto via isto, é que realmente, para estarmos muitas vezes com Deus e na presença de Deus, por vezes o caminho é um caminho que não controlamos. É um caminho, por vezes, em que não vemos. É um caminho, por vezes, que não dominamos. É um caminho desconhecido. E realmente o medo afasta. O casal de quem eu falava, pelo medo, não teve conhecimento. Pelo medo, não sei se algum dia estarão com Deus ou não. O povo, diz-nos o versículo 21, continuou em pé, continuou ao longe, continuou afastado. E, aliás, olhando para o percurso do povo hebreu, vamos ver que muitas vezes eles optaram realmente por estarem ao longe, por estarem afastados. Tinham medo. Não obstante, toda a experiência, e como eu disse no início, toda a experiência
pela qual eles tinham passado, de libertação da terra do Egito, de Deus os ter encaminhado, de Deus os ter alimentado e de agora de Deus estar a instruí-lo. E para terminar e para concluir, penso que a questão que se nos coloca esta noite e que nos pode acompanhar até casa é realmente se queremos estar longe, como o povo hebreu, ou se queremos estar perto, como Moisés, longe ou perto. Não é? Esta é a escolha. Onde é que queremos estar? Duas opções, uma única escolha. E realmente que Deus nos ajude e que possamos fazer a escolha correta.